Hoje em dia, praticamente todo mundo conhece J.R.R. Tolkien, o criador do universo da Terra-média, onde se passam as histórias dos seus livros O Hobbit, O Senhor dos Anéis e Silmarillion. E muitos sabem também que ele foi basicamente o cara que começou a moda de criar conlens para cenários de ficção. Pois bem, hoje a gente vai analisar uma das línguas construídas criadas por ele para a Terra-média, o Quenya. Essa é uma das duas línguas élficas melhor desenvolvidas por Tolkien. Eu não vou entrar em detalhes sobre toda a história dos elfos e o escambau aqui, porque não é o foco. E eu também não sou nenhum grande obcecado pela Terra-média para saber detalhes disso. Inclusive, tentei ler o Silmarillion muitos anos atrás e achei uma tortura de tão ruim. O Senhor dos Anéis achei muito mais bem escrito. De qualquer forma, o foco aqui é analisar a língua em si, e é isso que a gente vai fazer, tendo em conta que a ideia é de que o Quenya é uma língua naturalística, portanto diferente da maioria das conlens que já examinei antes, com exceção talvez do Balaibalan. Pois bem, vamos começar com a fonologia do Quenya. As vogais são 10, sendo 5 longas e 5 curtas, basicamente iguais às vogais de muitas línguas pelo mundo. Segundo os comentários do Tolkien, as versões longas de A, E e O são mais fechadas que as versões curtas, o que eu imagino que indicaria algo como as versões longas sendo A, O, E e as versões curtas sendo A, E, O. Em relação a I e a U, as versões longas e curtas eram a princípio igualmente fechadas. Quanto às consoantes, as coisas não são tão claras, mas em geral se nota a existência de consoantes organizadas em 5 locais de articulação: labiais, coronais, palatais, velares e velares labializadas. Temos nasais, oclusivas surdas, oclusivas sonoras e fricativas surdas em todos os locais de articulação. Em relação a aproximantes, temos lá, ya, lhá, certamente, e o a que pode alternar com vá, uma fricativa sonora lábio-dental. Além disso, a fricativa velar labializada huá pode alternar com uma aproximante lábio-velar surda, huá, e temos uma rótica rá. É interessante notar também a posição restrita de algumas consoantes. Por exemplo, as oclusivas sonoras aparecem apenas após uma nasal ou uma líquida, ou seja, R ou L. O Quenya usa nativamente o sistema de escrita Tengwar, desenvolvido pelo Tolkien e usado por diversas outras línguas da Terra-média. Ele é um abugida ou alfa-silabário, onde as consoantes recebem símbolos próprios e as vogais são marcadas como diacríticos nas consoantes. Mas em geral você vai encontrar o Quenya escrito com uma forma latinizada por convenção, e é essa forma latinizada que a gente vai usar aqui no vídeo. Em geral não existe nada muito fora do comum nessa latinização. As vogais longas são marcadas por um acento agudo, como o húngaro faz, por exemplo. A coisa mais incomum e que é claramente baseada na estética do latim é o uso de C para representar a oclusiva K em vez de um K, e o uso de QU para Qua, o que contrasta claramente com o uso de GW e não GU para representar Gua. Exceto por esses detalhes, a ortografia lembra bastante a do húngaro. Em relação à acentuação, o Quenya segue exatamente as regras do latim. Palavras com 2 sílabas são acentuadas sempre na penúltima sílaba. Palavras com 3 ou mais sílabas são acentuadas na penúltima sílaba se ela é pesada, ou seja, se possui uma vogal longa, um ditongo ou uma consoante final. E em outros casos, ou seja, se só possui uma vogal curta, ela é leve e faz a palavra ser proparoxítona. O vocabulário do Quenya é em geral a priori, ou seja, criado do zero, mas as inspirações em línguas reais ou onomatopeias são claras. Veja alguns exemplos. Lambe, língua, obviamente relacionado com lamber. Quaco, corvo, parece uma imitação de um grito de um. Morre, preto, lembra mouro, por exemplo, ou o grego mauros, mavros, preto. Rima, beira, lembra o inglês rim. Caima, cama, é óbvio, né? Láurea, ouro, é outra palavra óbvia. Piuta, cuspir, parece uma onomatopeia também. Juan, esponja ou fungo, lembra o alemão Schwamm, que significa esponja ou fungo também. Helle, vidro, lembra o grego hyalos, vidro. E lingue, peixe, lembra linguado, um tipo de peixe. Na minha conla em Sorolan tenho coisas parecidas, inclusive você pode notar muitas inspirações no Quenya nela, especialmente porque o Sorolan foi criado depois do Termali, minha primeira conla que era muito tolkienesca. Se você não viu meus vídeos apresentando elas, vai lá ver. Inclusive existe muito material sobre a minha conla em Sorolan aqui, além de muitas coisas sobre outras conlens, e material aos montes para você se inspirar e aprender a criar ótimas línguas também, então já se inscreva. Pois bem, vamos entrar na gramática do Quenya. Ela é uma língua predominantemente aglutinante e sufixadora, ou seja, passa muita informação gramatical por sufixos que vão se enfileirando ao final das palavras. Nessa parte ele é bastante parecido com o finlandês, que foi uma das principais fontes de inspiração para a língua. Os substantivos em Quenya se flexionam por número e caso, sendo que há 4 números: singular, partitivo, plural e dual. E existem 8 a 9 casos: nominativo, acusativo, genitivo, instrumental, alativo, dativo, locativo, ablativo e adjetival.
Em relação aos números, o singular, como de praxe, não é marcado. O partitivo, que dá uma ideia de alguns, é formado com o sufixo li. Em palavras terminadas com vogal ou com L, é só acrescentar li, como em elda, elfo, eldali, elfos. Lasse, folha, lasseli, algumas folhas. Makil, espada, makilli, algumas espadas. Nomes terminados em outras consoantes costumam trocar essa consoante por um L, e aí acrescentar um li, como em atar, pai, atalli, pais. Elen, estrela, elelli, estrelas. Mas se a consoante final é um T, acrescenta-se L, como em sarat, sinal, sarateli, sinais. O plural é formado sufixando-se um I ou um R, dependendo do substantivo. Já o dual é formado com o sufixo U, T ou ET. Eu não vou entrar em detalhes sobre como essas irregularidades que se nota funcionam, mas muitas delas são explicáveis por material que o Tolkien produziu relacionado à forma ancestral da qual o Quenya evoluiu. Isso torna a língua mais naturalística, com irregularidades que tenham alguma lógica. Por isso, eu sempre acho interessante você criar uma língua ancestral se quiser fazer a sua Conlin parecer uma língua de verdade. Já tem material aqui no canal sobre isso. Quanto aos casos gramaticais, eles são formados acrescentando-se sufixos na forma básica em geral. Vejamos aqui alguns exemplos com a palavra alda, árvore. Você pode ver na tela a forma no singular e no plural em diferentes casos. Marquei em amarelo o morfema que marca o plural e em azul o que marca o caso. Em geral, a formação dos casos tem um jeitão bem parecido com o finlandês, faz a língua ter uma cara finlandesa, ao menos na escrita. Mas note uma parte caótica que é o posicionamento dos morfemas do plural e do caso. No dativo instrumental, o morfema de número vem antes do morfema de caso. No genitivo, temos a marcação de plural duas vezes, e nos demais casos, o morfema de plural vem depois. Como eu já comentei aqui em outros vídeos, posicionar o morfema de plural depois do morfema de caso é bizarríssimo e acho que nenhuma língua natural faz isso. Essa é, ao meu ver, uma das principais gafes do Tolkien na criação do Quenya. Talvez ele tenha se inspirado no latim, onde às vezes parece que esse é o caso, mas como eu já comentei no vídeo sobre a formação de casas gramaticais, as flexões das línguas indo-europeias não podem ser reconstruídas como morfemas separados para caso e número, apesar de às vezes, em alguns pontos isolados, parecer que sim. A origem dos casos nessas línguas é provavelmente tão antigo que a gente nunca vai conseguir esclarecer como chegaram à forma geralmente chamada de fusional que elas têm. Em Quenya também existem sufixos possessivos, iguais aos que ocorrem no finlandês e em muitas outras línguas pelo mundo, como turco, húngaro, quichua e tantas outras. Então, se por exemplo, alda é árvore, aldanha é minha árvore. Mas note que, de novo, ele comete o erro de pôr o marcador de plural depois do marcador de posse. De novo, nenhuma língua natural faz isso até onde eu saiba. A regra geral é que o plural venha antes, afinal, a coisa possuída é que está no plural, não o possuidor. Veja também que não existe diferenciação entre segunda pessoa do singular e do plural, algo que deixa claro que o criador é falante nativo de inglês. O mais estranho é haver, apesar disso, nosso inclusivo e exclusivo. Não sei se alguma língua natural distingue dois tipos de nós, sem distinguir número na segunda pessoa. Outra coisa que é importante mencionar é que o Quenya possui apenas um artigo definido, i. Ele não varia em número, caso, nada. Essa é outra coisa meio tosca, algo bem no estilo do Esperanto, e do inglês, claro, mas no inglês não temos casos gramaticais ao menos. É algo que, a meu ver, não faz muito sentido. Agora vamos falar dos verbos. Existe bastante complexidade neles, mas em geral eles são construídos formados pelo radical seguido de um morfema que indica tempo e aspecto, e outro que indica o sujeito, podendo haver também uma marcação de objeto. Existem variações no comportamento desses morfemas, especialmente do radical e do morfema de tempo e aspecto, dependendo do verbo. Mas aqui a gente vai ver só um caso dos tipos de verbos mais simples. O radical hear significa encontrar. Os tempos aspectos que temos são auristo, presente, futuro, passado e perfeito. A maioria deles funciona com os tempos com esses mesmos nomes no inglês. A exceção é o auristo, que funciona mais como um tempo habitual, um presente simples, enquanto o presente tem mais um aspecto progressivo. Mas é mais complexo que isso. O auristo no singular também parece ser uma forma vista como um infinitivo. De qualquer forma, a gente pode ver aqui como o verbo encontrar se conjuga. Em vermelho, morfema de tempo aspecto, e em amarelo, morfema de número. Essa é a conjugação quando o sujeito e o objeto são marcados por substantivo na frase. Mas se eles forem pronomes, eles se incorporam no verbo. Por exemplo, eu te encontro fica hireniel, onde nhe indica o sujeito e o l final o objeto. Infelizmente, as formas dos pronomes não são registradas para todas as pessoas como sujeito e objeto. Para a gente não se alongar muito mais, aqui eu só vou fazer mais alguns comentários sobre a língua. A negação e os verbos modais funcionam basicamente como no inglês, usando um verbo auxiliar com o infinitivo. Os adjetivos flexionam apenas em singular e não singular, que é usado sempre que o substantivo estiver no dual, partitivo ou plural, e eles não flexionam em caso. A ordem primária da oração é sujeito, verbo, objeto, apesar de a presença de casos gramaticais permitir uma ordem mais livre se necessário.
Enfim, minha opinião geral é de que o Tolkien fez um trabalho muito bom na criação do Quenya, conseguindo fazer com que a gente sinta ele como uma língua natural, com irregularidades que possuem lógica considerando a evolução da língua. É claro que existem alguns pontos que eu acho ruins, como a ordem de alguns morfemas na hora de flexionar os substantivos, como eu comentei. Fora isso, ela é claramente a melhor conlang dentre todas as que eu já comentei aqui no canal. Talvez na verdade o Balaibalan ainda seja melhor, mas o problema é que existe pouco material disponível dela para comparação. Agora eu vou tentar recitar aqui o comecinho do Namari, que é provavelmente a produção escrita em Quenya mais famosa do Tolkien. Ai, laurielantar lassissurinen, jeni unotime ve ramar aldanon, jeni velinte juldara vanjer, mioromarde lissi miruvoreva, andunne pella vardo tellumar, niluine jassen tintilar jeleni, omario airetari lirinen. Existe ainda outro pequeno grande problema no Quenya, mas eu vou falar dele quando eu revisar a próxima língua élfica do Tolkien, o Sindarin. Então, se você não quer perder, se inscreva no canal e ative as notificações. Sabia que você pode ajudar esse canal a crescer se tornando um membro aqui no YouTube? Você tem vários benefícios em agradecimento, confere lá. Outra forma de apoiar é pela campanha no Apoia-se ou fazendo um Pix do valor que for conveniente para você. E, claro, ajude o canal de graça com seu engajamento. Deixe sua curtida, comente aí embaixo e compartilhe o vídeo com todos os fãs do Tolkien por aí. Até mais!